No que pode te ajudar? Já é tempo de ter passado essa tristeza. O que você tem? Por que você está tão chateado? Não me lembro. Eu não lembro mesmo. Chamam de gardenal, de azepam, isso pra mim me incomoda. Mas não parece que você tem depressão. Mas por que você tem depressão? Você não sabe o que eu sinto. Meu nome é Ismênia, eu tenho 57 anos e eu tô aposentada há 5 anos, desde 2011. Bem, meu nome é Maristelinda, mas todos me chamam de Estela, né? Eu tenho 53 anos. Eu costumo dizer que eu sou assistente administrativa do lar. Porque eu falo que dona de casa é aquela que só cuida realmente da casa em si, né? Limpeza, almoço, roupa, esse tipo de coisas. E eu não faço só isso, né? Eu faço coisas além disso, né? Eu faço banco, cartório, enfim, tudo que faz a administração do lar, compras para o lar, né? Eu faço. Meu nome é Stephanie, eu tenho 21 anos e estudo psicologia no Mackenzie. Vânia Lúcia Novaes Silva Nunes, tenho 54 anos. Auxiliar limpeza. Meu nome é Maria Alice Medina, tenho 74 anos, sou artista plástica, artesã, falida, não faço mais nada, não tenho inspiração, sabe? Não tenho vontade de fazer nada. Se você não tem inspiração, se não está bem o seu psicológico, não consegue fazer nada. Meu nome é Felipe Roberto da Silva, eu tenho 21 anos, eu sou designer gráfico, sou o filho mais velho de 3 irmãos e eu tive depressão quando eu tinha mais ou menos 18, 19 anos. Eu acho que eu deixei de fazer tudo, na verdade. Eu não conseguia me juntar com ninguém. Eu tive muitos amigos, só que poucos em quem eu realmente contava. Pra ninguém eu contava sobre a depressão, eu não conseguia desabafar. Teve uma amiga com quem eu conseguia desabafar, mas aí aconteceu dela ficar com um ex-namorado meu, isso foi terrível. E eu preferi não pensar mais em falar sobre esses sentimentos mais profundos pra ninguém. O que eu percebi era o seguinte, que a depressão ela me deixava num estado de apatia. Só que era uma apatia interna, uma apatia comigo mesma, entendeu? Então eu olhava para fora, era como se tudo tivesse nublado. E eu continuei fazendo as coisas, né? Por uma questão de eu preciso fazer. Essa era a minha frase. Olha, a pior fase foi quando eu aposentei. No primeiro mês eu fiquei me sentindo como se eu tivesse de férias. Mas depois que passou aquele mês, eu não conseguia levantar da cama. Eu só tinha vontade de chorar. E minha filha ainda estava em época de escola, então quem levava ela de manhã era eu. Ela voltava de perua, porque eu trabalhava, né, antes. Fazia só um mês que eu estava sem trabalhar, aposentada. E eu não queria levar ela na escola, eu não queria fazer nada. Eu perguntava assim, pra mim, né, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Não sou mais nada, eu só tenho minha filha. Até eu ter depressão, eu achava que a depressão era uma espécie de frescura que as pessoas tinham, eu não entendia muito bem. Eu tinha ouvido falar de pessoas que tinham tido depressão, a minha mãe tinha depressão, ou melhor, ela tem depressão, só que eu não conseguia entender muito bem o que era. E depois que eu tive, eu passei a entender que, independente do que a pessoa sinta ou do que a pessoa tenha, você precisa ser compreensível, você precisa entender que às vezes a opinião de alguém conta muito, às vezes a presença de alguém conta muito, um abraço conta muito,
o fato de você se doar por alguém, de você simplesmente sentar e escutar alguém, é muito importante para uma certa pessoa. Entendeu? Eu achava que as pessoas não iam entender. Em certo ponto eu estava certa, porque quando meus amigos chegaram a descobrir que eu me cortava e coisas do tipo, eu recebi muitas broncas. Só que eu percebi que foram broncas de pessoas que não tinham a menor ideia de como é. Então, eles não conseguiam entender como aquilo, de certa forma, me ajudava. Não, é muita coisa, né? Porque você não tem vontade de nada, não vê a hora que escurece porque minha casa é sobrado. Não vê a hora que escurece para subir, para deitar, sabe? Fugir da realidade, né? Mas, assim, não perdi o gosto pela arte, né? Não tenho inspiração nenhuma, né? Não consigo. Mas é assim, é muito triste. Tem dia que o dia tá lindo, maravilhoso, mas você tá péssima, aquela dor, aquela, sabe, que machuca, chega a machucar. Não tinha vontade de ver as filhas, triste, não tinha vontade de ver os netos. Tenho 7 netos, não tinha vontade de ver. Pai, nem me chama de vó, não sou sua avó. Isso aí tudo já faz parte da doença. Mas, graças a Deus, me recuperei, estou bem e não quero voltar atrás mais de jeito nenhum. É muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí eu percebi, foi até uma coisa assim, muito, muito difícil, né? Nessa época a minha filha estava com 6 anos, né? E eu, de repente, quando eu comecei a tomar medicação, eu comecei a olhar a minha filha e eu comecei a sentir um sentimento, assim, de um amor que eu não sentia já tinha um tempo, sabe? Foi uma coisa assim tão bonita. Não que eu não amasse ela, é que eu fui perdendo isso e eu não percebi, entendeu? Aquele sentimento, né? A depressão, eu compararia ela a uma algema, a um peso de tornozelo que te impede de você fazer certas coisas com liberdade, te impede de ser você. Você não consegue mais pensar da mesma forma, não consegue interagir com as pessoas da mesma forma. A depressão é o medo que paralisa. Pense em enfrentar o seu maior medo. Algumas pessoas têm medo de aranha e outras de altura. Pensar em se prostrar em um edifício alto é algo assustador. Ao se aproximar do parapeito, não conseguem voltar. As pernas estremecem e falta o ar. Precisam de ajuda. Não conseguem pedi-la. A depressão é como um medo que paralisa. Mas você não sabe qual é o seu maior medo. 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 Desde sempre não comia quase nada. E só que aí tudo bem, só que quando eu comecei a entrar em depressão eu não comia nada mesmo. Eu misturava comida para fazer de conta que eu tinha mexido, mas não comia de fato. Não tinha vontade de sair, eu chorava o tempo inteiro. Meu hábito noturno era de passar a noite chorando. Me agarrar a coisas absurdas, eu percebia que eu me agarrava em fantasias e coisas do tipo. Qualquer coisa que me ajudasse a seguir em frente. Qualquer coisa mesmo. De me imaginar saindo do país. Já imaginei várias vezes de ir para um lugar novo, fazer novos amigos.
Só que depois de um tempo eu percebi que não fazia diferença. Para mim, a depressão era como se eu tivesse atrelado a alguém. Eu não diria que eu me odiava, mas assim, eu não gostava de ser eu. Eu estava preso a uma pessoa que eu sentia que não era eu. E pelo fato de me sentir preso a essa pessoa, eu me sentia limitado. Tudo para mim parecia um desafio extremamente difícil, tanto na faculdade quanto no trabalho. Se torna um desafio você ir a certos lugares, desempenhar certas tarefas, você encarar as pessoas nos olhos, porque você não se sente pronto para nada. Pelo menos é o que me sentia. Eu me sentia em constante desamparo. É aquela coisa, parece que é clichê, mas não é. Você está em volta de todo mundo e você está sozinho com seus pensamentos, com as suas emoções. Às vezes você sente que ninguém te compreende, até por pensar isso, era por isso que eu não queria falar com ninguém. Porque você sente que as pessoas... Eu sentia que as pessoas iam ter a mesma impressão que eu tive antes de ter a depressão, de que é uma frescura, de que é... Enfim, é um constante desamparo mesmo. Na depressão eu fui procurar alegria na bebida, tirar aquele sentimento ruim, eu vou beber que eu esqueço de tudo. Ao contrário, quando você sara daquela bebida, fala, vem tudo de novo. Caramba, eu bebi para poder melhorar, mas não, piorou. E é ruim. É uma sensação muito ruim, Carol. Você não sabe o pior, se é a bebida e junto com a depressão. Quando você for ver, a depressão já te deixou lá embaixo. Aí você vai tirar a depressão e vai encarar na bebida. O que vai acontecer com você? Sarjeta, a família não quer. Pra mim é você presa em um quarto, sem luzes, sem janela, sem nada. Sem comida, sem água, sem nada. Você está enterrada. A depressão é o contrário da vida. A depressão é uma morte em vida. É isso. Tanto é que algumas pessoas chegam a tipos de depressão que chegam ao suicídio, né? Por quê? Porque a pessoa se sente viva, mas ela está morta por dentro. É isso. Porque para viver você tem que ter emoção, sentimento. Se você não tem, se você sente uma máquina ali... O sentimento mais próximo da depressão é o luto. Perder uma pessoa querida nunca é fácil. A primeira vez que perdemos alguém é algo inesquecível e paralisante, ainda mais tratando de alguém próximo. Um nó no estômago se instala e comer se torna um sacrifício. A respiração, que antes era algo natural, se torna um fardo por tamanho peso. Uma angústia súbita, como se o peito estivesse tão cheio quanto uma panela de pressão. Algo que aos poucos começa a trabalhar, mas que a intensidade vai aumentando e aumenta cada vez mais. Aquele sentimento se transforma em dor, e essa dor é muito forte. E toda a dor e o choro que se coloca para fora não são o suficientes, não esgotam. Que seria como estar se afogando. É um sufoco muito grande, é uma coisa incontrolável. Não cabe a você, controlar quanta água entra ou sai. Você simplesmente afunda. E nadar não ajuda muito, porque a água já tá dentro. Eu me enxergo como uma pessoa absolutamente desesperada. Eu já tentei várias vezes diminuir a dosagem de remédio, só que nunca deu certo porque as crises voltavam. Eu parava de comer de novo, eu parava de dormir e ficava irritadiça. Ainda fico, na verdade, quando eu tenho as crises, só que agora eu já não tento mais a jogada de diminuir o remédio e tentar ver se eu me lido bem. É assim, eu não me olho muito no espelho. Quando, né, eu acho que devido a essa própria, eu tenho essa dificuldade de me enxergar, mas quando eu tô assim, eu me sinto
mais gorda, sabe? Parece que eu tô inflada. Qualquer roupa que eu ponho não tá bom, não tá bom. E eu sei que não é assim, porque quando eu estou bem, eu me arrumo, eu escolho a roupa, eu tenho prazer nisso. Me sinto bem com isso, entendeu? Mas quando eu tô nessa fase, não, acho que eu tô sempre inflada, sabe? Sempre cheia, sempre pesada, né? E isso, às vezes eu chego a me olhar realmente, dá a impressão que você tem um lado maior que o outro, umas coisas meio assim. Eu me vi definhar na frente do espelho. Eu perdi peso, eu já sou magro, eu perdi mais peso, eu me alimentava mal, era uma época que eu trabalhava, então eu não comia em casa. E as únicas refeições que eu fazia eram no trabalho. E por conta de eu estar sempre deprimido no trabalho, eu procurava, até para evitar o contato com o pessoal, muito, porque eu não queria ter contato com gente naquela época, não sei, eu me sentia desconfortável em todos os lugares. Então, até para evitar o contato com o pessoal, eu deixava de comer. Então me vi emagrecer, me sentia fraco. Sei lá, isso afeta a sua autoestima, você passa a se sentir feio, você passa a se sentir antiquado e em todos os lugares que você vai. Foi mais ou menos isso que eu senti. Há vários tipos de depressão, mas que a grosso modo podem ser divididos em 2 grupos, a distimia e a depressão maior. A distimia é a depressão crônica, que goteja ao longo da vida, mas é de baixa intensidade. Já a depressão maior é como um furacão. Após a sua passagem, só resta fragmentos do que aquilo já foi um dia. A intensidade é tão forte que, em alguns casos, a única luz no fim do túnel que se enxerga é o suicídio. Aquela dor, é que nem uma dor, aquela mágoa, sabe? Uma tristeza muito grande, que nada tá bom. Nada, você não tá feliz com nada, você tem tudo, ao mesmo tempo que não tivesse nada. Começa-se televisão, nada tá bom, nenhum programa agrada, tá mudando, entendeu? Não tem nada assim que conforte, né? É muito complicado você ver um mundo colorido, porque você por dentro tá se sentindo meio cinza. Então eu acho que é meio comum isso, porque você sai de casa e o sol incomoda demais. Você prefere um dia chuvoso porque ele faz muito sentido com a sua vida. A gente costuma gostar de dias chuvosos, dias nublados e coisas do tipo, porque quando a gente sai, a gente não se sente tão estranho em relação ao mundo. Parece que a gente cabe um pouco mais ali. O remédio vai me ajudar? Vai. Mas se eu não tiver a força de vontade, você, para sair, pra gente é normal, graças a Deus, né? Se você quer levantar, você faz um esforço para levantar. Qualquer coisa que você tem que fazer, você vai fazer um esforço. Para levantar o braço, você faz um esforço. Então, se você não se esforçar, você não vai fazer nada. E às vezes não, a depressão te tira essa vontade do esforço, te joga no chão. E você não sabe como resolver. Muitas pessoas acreditam que a depressão é fraqueza de espírito. Outras a confundem com algum tipo de tristeza intensa, profunda. No entanto, o contrário da depressão não é a alegria, mas sim a vitalidade.